Esses mistérios históricos não resolvidos têm intrigado especialistas por décadas. Resolver esses casos traria tranquilidade às famílias envolvidas ou mudaria a nossa visão sobre um período histórico? Frequentemente, as chances de encontrar pistas que esclareçam esses eventos desconhecidos são muito pequenas. A maioria de nós já sonhou acordado em encontrar um tesouro escondido em nossos jardins, em um campo ou até mesmo na floresta, mas pouquíssimas pessoas tiveram a sorte de fazer uma descoberta assim. Uma dessas pessoas é um homem chamado Sebastian Erzseben, que acidentalmente fez uma descoberta notável enquanto fazia reformas em uma casa. A casa, localizada em Hagen, na Alemanha Ocidental, pertence à tia de Sebastian. Ela ficou em estado de pânico quando a casa foi destruída por uma enchente que atingiu a região em 2021 e Sebastian decidiu intervir fazendo algumas reformas. Muitas pessoas na região ficaram desamparadas após as enchentes, causando bilhões de dólares em danos a prédios e infraestrutura. A tarefa de tornar a casa habitável novamente deve ter sido bastante assustadora, mas Sebastian se dedicou a isso com afinco e já tinha feito um bom progresso quando encontrou algo em que mal podia acreditar. Em determinado momento, ele percebeu um pedaço de madeira que havia começado a apodrecer por causa das águas da enchente e decidiu arrancá-lo da parede a qual estava preso. Ele percebeu algo estranho dentro da parede e ficou surpreso ao descobrir que era um jornal datado de 1945, o ano em que a Segunda Guerra Mundial terminou. Apesar de já estar empolgado com a descoberta, o jornal era só a ponta do iceberg. Depois, ele retirou uma arma de fogo da época da guerra de dentro da parede, junto com máscaras de gás, águias do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e documentos da Organização Nacional Socialista de Assistência ao Povo Alemão. Sebastian afirmou que, à medida que continuava tirando mais artefatos da parede, ficou arrepiado ao perceber que esses itens tinham importância histórica e que estavam escondidos na parede da casa de sua tia por tantas décadas sem que ninguém da família soubesse. Depois, ele encontrou vários socos ingleses usados por soldados alemães na guerra, mas o mais notável foi um retrato do ditador do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e ao menos outro retrato de um membro do mesmo partido. Acredita-se que esses itens foram escondidos nas paredes da casa em 1945, quando ficou claro que a Alemanha perderia a guerra e surgiram notícias de soldados americanos marchando para Hagen. Provavelmente, quem escondeu os itens pretendia voltar à casa para buscá-los, mas sua identidade e destino continuam desconhecidos. Quem os escondeu queria evitar que os itens caíssem nas mãos do inimigo e permaneceram atrás dessa parede sem serem detectados por décadas. A maioria das pessoas sabe que o rei Luís XVI perdeu a cabeça durante a Revolução Francesa, mas ele não foi o único rei francês a sofrer um destino tão horrível. A história da cabeça do rei Henrique IV é uma das mais estranhas da Revolução e tem um desfecho que permanece um mistério até hoje. Henrique IV governou a França entre 1589 e 1610. Antes rei de Navarra, ele foi criado protestante, mas converteu-se ao catolicismo para herdar a coroa francesa. Apesar, ou talvez por causa de sua própria conversão, ele era simpático aos protestantes dentro de seu país. Em 1598, ele emitiu um édito garantindo liberdades religiosas aos protestantes, um ato que lhe rendeu o apelido de Bom Rei Henrique. Henrique era geralmente querido, mas alguns de ambos os lados religiosos sentiam-se traídos por ele. Ele sobreviveu a pelo menos 12 tentativas de assassinato, mas sua sorte acabou em Paris, em maio de 1610. Ele foi enterrado na Basílica de Saint-Denis, onde permaneceria por quase 2 séculos. Depois que o descendente direto de Henrique, Luís XIV, foi deposto, alguns revolucionários quiseram ir ainda mais longe. Os corpos dos antigos monarcas foram removidos de seus túmulos e lançados em uma vala comum. O título de Bom Rei de Henrique não o salvou, e ele ficou lá com seus parentes. Em 1817, cerca de 21 anos depois, a vala comum foi reaberta.
Segundo a história, a cabeça de Henrique não estava junto ao corpo. Não se sabe ao certo quando a cabeça foi removida, mas aparentemente não foi encontrada na sepultura. O mistério parecia resolvido em 1919. Um fotógrafo comprou uma cabeça mumificada em um leilão. O macabro espécime parecia ser a cabeça perdida de Henrique. O fotógrafo passou o resto da vida tentando autenticar o artefato. Ele realmente parecia acreditar ser dono do crânio real e não queria aplicar um golpe. Quando ele faleceu, legou o crânio ao Museu do Louvre, mas o museu recusou a doação. A cabeça mumificada passou por vários colecionadores particulares antes de ressurgir novamente em 2008. Ela foi encontrada em um sótão no oeste da França e dessa vez o objeto recebeu muito mais atenção. A tecnologia havia avançado muito desde que o crânio foi encontrado pela primeira vez e parecia possível que algum tipo de teste pudesse provar de uma vez por todas se o mistério havia sido resolvido. Pesquisadores reconstruíram como seria o rosto e compararam fibras de cabelo e pequenos detalhes da pele com retratos do bom rei Henrique. Pesquisadores espanhóis acreditavam que os restos encontrados eram do monarca. Evidências de DNA pareciam confirmar isso. Segundo a lenda, depois que Luís XVI perdeu a cabeça, os espectadores encostaram lenços em seus restos mortais para criar lembranças mórbidas do evento. Um desses foi guardado em uma cabaça decorada. Em 2013, o DNA do lenço foi comparado ao da cabeça mumificada, e parecia haver uma ligação paterna entre os dois. Pesquisas posteriores colocaram ambas as identificações em dúvida. A comparação dos dois conjuntos de DNA com descendentes modernos dos Bourbon mostrou que teria havido várias quebras na linha familiar para que essas relíquias fossem dos monarcas franceses. Embora quebras na linha paterna não parecessem impossíveis, isso também exigiria quebras nas linhas maternas. Se a cabeça mumificada realmente pertencesse ao rei Henrique IV da França, isso significaria que em algum lugar da árvore genealógica houve uma dupla de mãe e filha sem vínculo biológico. Alguns historiadores também questionaram toda a história da cabeça perdida de Henrique. Embora seu corpo possa estar intacto, não há planos de perturbar seus restos novamente para verificar. O ariete de bronze, que foi encontrado na costa da Sicília, não é o único artefato da Batalha das Ilhas Égade que foi recuperado, já que mergulhadores têm encontrado regularmente itens daquela época, e especificamente daquela batalha tão importante. Arqueólogos subaquáticos teriam encontrado um vasto campo de destroços no fundo do mar, ao largo da costa das ilhas. A região é o primeiro campo de batalha naval da antiguidade já encontrado, revelando artefatos antes considerados perdidos para sempre. Os achados mais comuns costumam ser restos de navios romanos e cartagineses da batalha, alguns quase intactos e outros em péssimo estado, praticamente destruídos pela frota inimiga. Um navio de guerra que foi encontrado em 1971 no Stagnone de Marsala acredita-se que tenha participado dessa batalha. Foi sugerido que, em algum momento, ele teve que ser abandonado quando ficou preso num trecho raso e que isso aconteceu depois que a batalha chegou ao fim. Entre os outros artefatos que foram encontrados estão peças de armaduras usadas por ambos os lados, uma espada de ferro de 28 polegadas, pontas de lança, dardos, pedaços de cerâmica antiga, pedras de lastro e, claro, os já mencionados arietes de bronze. Isso levou à vitória romana sobre os cartagineses. Entre as relíquias mais comuns estão capacetes romanos, dos quais pelo menos 30 já foram recuperados. Muitos ainda estão em ótimo estado, o que surpreende, pois ficaram submersos por mais de 2.200 anos. Esses capacetes eram normalmente feitos de bronze e seu estilo montefortino foi originalmente criado pelos celtas, mas acredita-se que no século IV a.C. esse estilo foi adotado pela República Romana. O estilo comum era uma peça única de bronze martelada até ganhar forma cônica ou hemisférica. Também possuía uma pequena proteção para a nuca, que protegia a parte de trás do pescoço, além de duas proteções para as bochechas que eram presas por dobradiças à peça principal.
Essas peças protegiam as laterais da cabeça e parte do rosto do soldado, enquanto o botão no topo do capacete era decorativo e servia para fixar cristas, penas ou crinas de cavalo. Isso não servia apenas como decoração, mas também ajudava os soldados aliados a se reconhecerem, minimizando o risco de um ataque equivocado a um aliado. Alguns capacetes traziam ainda outras decorações, como padrão de corda nas bordas e cristas especializadas, por exemplo. Esses capacetes foram usados até o 1º século d.C. Depois, o design foi aprimorado com proteções de nuca mais largas e formato cônico reduzido, que podia ser desconfortável conforme o formato da cabeça do soldado. Embora muitos capacetes usados na Batalha das Ilhas Egade tenham sido encontrados, um em especial chamou atenção por sua decoração incomum. Mergulhadores descobriram um capacete com a figura de um leão em postura agressiva, o que os surpreendeu. Essa foi a primeira vez que uma decoração de leão foi vista em um desses capacetes, e especula-se que ele pertencia a um soldado que vinha de uma cidade aliada a Roma e que seu povo era influenciado pela história de Hércules. O leão provavelmente representa força, ou pode ter indicado a patente do soldado, mas como nenhum outro exemplo foi encontrado, os historiadores só podem especular sobre qual era o propósito do leão e por quem o capacete foi usado durante a batalha. Por 50 anos, as autoridades de Chicago mantiveram Tommy O'Connor em sua lista de pessoas aguardando a pena capital na cidade. Mas o criminoso condenado nunca enfrentaria a pena. Poucos dias antes de ser executado, ele escapou da prisão e desapareceu sem deixar rastros. O'Connor era um irlandês-americano que ganhou o apelido de Terrível Tommy. Há várias histórias sobre a origem do nome dele, incluindo uma em que ele mordeu o dedo de um açougueiro que cobrou demais de sua mãe. Quando adolescente, ele andava com gangues de rua, mas conseguiu evitar problemas com a polícia até completar 21 anos. Um dos associados criminosos de O'Connor, um ex-policial, foi encontrado morto. A suspeita recaiu sobre O'Connor e ele foi preso. Por motivos desconhecidos, ele foi solto. Talvez não houvesse provas suficientes para condená-lo, mas relatos citaram negociações suspeitas que o mantiveram fora da prisão. Seja qual for o motivo, isso havia mudado em 13 de março de 1921. 5 policiais chegaram à casa da irmã de O'Connor com a intenção de prendê-lo. Deveria ter sido mais do que suficiente para levar o suspeito sob custódia, mas O'Connor continuou lutando. Um tiroteio começou e, no meio do caos, o detetive Patrick O'Neill foi atingido por uma bala. O'Connor conseguiu escapar pela porta dos fundos e tomou um carro de assalto para fugir. O'Neill não resistiu aos ferimentos, e agora O'Connor também era procurado por tirar a vida de um policial. Mesmo estando foragido, Tommy, o terrível, não conseguiu ficar longe de problemas por muito tempo. Em julho, ele foi preso em Minnesota por estar bêbado e causando desordem em um trem. Ele logo foi enviado de volta a Chicago, onde foi condenado à morte por matar O'Neill. Mas isso foi só o início de sua lenda. O'Connor permaneceu na prisão do condado planejando sua fuga. Poucos dias antes de sua execução, ele realizou uma fuga ousada com outros 4 prisioneiros. Ele estava em sua cela quando chamou um guarda. O guarda se aproximou e o colega de cela de O'Connor o imobilizou com uma gravata. O'Connor pegou as chaves, abriu a cela e espancou o guarda até deixá-lo inconsciente. Os prisioneiros fugiram pelo pátio da prisão. Fora dos muros da prisão, O'Connor entrou em um carro, mas teve dificuldade em controlá-lo nas estradas congeladas. Ele bateu, escapou do carro destruído e depois seu paradeiro é desconhecido. Há muitas histórias sobre o que ocorreu com esse criminoso perigoso. Alguns acreditam que ele conseguiu escapar para o Canadá ou, de alguma forma, voltou para a Irlanda. Em algumas histórias, ele continuou sua vida de crimes com assaltos à mão armada, ou até mesmo como parte do IRA na Irlanda. Em outras histórias, ele teve uma vida tranquila, longe do crime. Em Chicago, a sentença de O'Connor não mudou.
Na década de 1950, 30 anos após seu desaparecimento, uma ordem judicial obrigou a cidade a manter a forca que havia sido montada para ele, caso algum dia fosse capturado. Esse dispositivo ficou sem uso por mais de 50 anos antes de ser desmontado em 1977 e vendido para o Museu Believe It or Not da Ripley. Neste momento, O'Connor já teria mais de 80 anos se estivesse vivo. A Batalha das Ilhas Egad não é algo com que a maioria de nós esteja familiarizada, mas isso pode ser perdoado, já que ela aconteceu em 10 de março de 241 a.C. Ela foi travada entre as frotas de Cartago e da República de Roma e fez parte da Guerra Púnica. Na verdade, essa batalha foi o último confronto naval daquela guerra, que começou em 264 a.C. Na época, Cartago havia estabelecido uma poderosa frota marítima no oeste do Mar Mediterrâneo, mas os romanos decidiram que queriam controlar Siracusa, já que ela era considerada a cidade-estado mais poderosa da ilha da Sicília. O início da guerra não foi bom para os cartagineses, já que eles foram derrotados em várias batalhas que ocorreram entre 260 e 255 a.C. Isso ocorreu principalmente devido à invenção do Corvus, que permitia aos romanos prender navios inimigos e facilitar a abordagem. Depois, o exército romano teve grandes perdas por uma tempestade que destruiu seus navios, e acredita-se que o Corvus contribuiu para isso, pois era muito pesado e pode ter causado instabilidade nas embarcações. Em 250 a.C., os romanos haviam reconstruído sua frota e decidiram bloquear a principal base cartaginesa. Para isso, foram usadas 200 embarcações de guerra, mas um ano depois, os cartagineses derrotaram as forças romanas em Drepana e Fintias, deixando os romanos desanimados. 2 anos depois, após a guerra já durar 15 anos, Roma havia tomado o controle da maior parte da Sicília, e os cartagineses só mantinham o controle de Lilybaeum e Drepana. Mais navios foram enviados para ampliar o bloqueio nessas duas áreas. Os soldados em Lilybaeum e Drepana começaram a sofrer, já que nenhum suprimento podia ser enviado para essas cidades, mas eles conseguiram garantir 250 navios de guerra após o que começou a Batalha das Ilhas Egadi. Os cartagineses eram liderados pelo comandante Hanno, filho de Aníbal, enquanto os romanos eram liderados pelo comandante naval Caio Letádio Catulo. Ao avistar os navios cartagineses, Catulo ordenou que seus homens deixassem o bloqueio e se preparassem para a batalha. As frotas se enfrentaram na ilha de Porbantia, e os navios romanos começaram a arietar as embarcações inimigas com esporões de bronze instalados em suas embarcações. Afundaram 50 navios cartagineses e capturaram outros 70. Os romanos perderam 30 navios e outros 50 sofreram danos. Os cartagineses foram obrigados a recuar e a Guerra Púnica se aproximava do fim, com os romanos como vencedores. Essa batalha ainda é comentada hoje, e em 2024 os historiadores ficaram surpresos ao saber que artefatos dessa própria batalha foram descobertos na costa oeste da Sicília. Um dos arietes de bronze, que foi instalado nos navios da frota romana, foi encontrado a uma profundidade de cerca de 80 metros, próximo às Ilhas Égadas, e depois foi recuperado por mergulhadores da sociedade para sua documentação de sítios subaquáticos. Após sua recuperação bem-sucedida, ele foi transportado para a ilha de Favignana, onde os arqueólogos puderam estudá-lo em detalhes. Ele é descrito como sendo decorado com capacetes no estilo montefortino e 3 penas no topo. Inicialmente, as inscrições não puderam ser lidas por causa dos depósitos de conchas. Espera-se recuperar mais artefatos dessa área futuramente e obter mais informações sobre essa batalha histórica. O filme mudo de 1917, Cleópatra, foi um filme altamente caro e impactante, do qual menos de 1 minuto das 2 horas originais sobreviveu.
Produzido por William Fox, o filme foi estrelado por Theda Bara, uma grande estrela conhecida como a Vampira, que popularizou o arquétipo da vampira. O custo do filme, entre 250 mil e 500 mil dólares, o que hoje seria mais de 12 milhões, foi algo sem precedentes. Esse orçamento financiou cenários elaborados e 50 figurinos para Bara, um recorde que só foi quebrado em 1963 pelo filme posterior Cleópatra. A trama, assistida por cerca de 5 milhões de pessoas em seu primeiro ano, envolvia Cleópatra seduzindo Júlio César e Marco Antônio. Com um toque extra de um sacerdote egípcio apaixonado que dá as riquezas da família e depois entrega a cobra fatal. Um sucesso de bilheteria, arrecadando $1 milhão, o filme não foi preservado. Muitos filmes mudos foram perdidos devido ao descuido ou à reutilização da prata dos rolos. As duas últimas cópias conhecidas de Cleópatra foram destruídas no incêndio do depósito da Fox em 1937, causado por más condições e deterioração dos filmes. E a cópia pessoal de Theda Bara também se desintegrou. Em 2023, apenas cerca de 20 segundos de filmagem eram conhecidos, mas um fragmento de 40 segundos foi encontrado em agosto daquele ano em um projetor de brinquedo comprado no eBay e enviado para o YouTube. Em 1836, talvez o confronto mais famoso da história do Texas aconteceu e começou no Álamo, que fica em San Antônio. A batalha foi travada entre voluntários rebeldes texanos, também conhecidos como o Exército do Povo, que buscavam a independência do México, e o Exército Mexicano, que queria acabar com a rebelião. Tudo começou em 1835, após a revogação da Constituição do México, que foi substituída pelas 7 leis, e com isso também trocou o sistema federal por um governo centralista. Isso foi feito na esperança de trazer estabilidade ao país, mas teve o efeito contrário, pois as pessoas começaram a protestar em massa. Isso ocorreu porque, com as novas leis, os direitos de voto foram limitados e os estados viraram departamentos. Essas leis permitiam votar apenas aos cidadãos com renda acima de certo valor, excluindo a maioria da população. Elas também permitiam que o presidente pressionasse, alterasse ou restringisse as legislaturas locais como quisesse e criaram o Supremo Poder Executivo, formado por 5 pessoas responsáveis por escolher um novo presidente quando necessário. Os antigos estados federais viraram departamentos militares, ficando imediatamente subordinados ao governo federal. Essas leis não poderiam ser alteradas por pelo menos 6 anos, e logo ficou claro que o público não aprovou essas mudanças. Logo depois disso começou a Revolução do Texas. A primeira dessas batalhas, a Batalha de Gonzales, aconteceu em 2 de outubro de 1835. Tudo começou quando o governo mexicano pediu de volta um canhão emprestado aos colonos texanos em 1831, usado para a defesa contra ataques de nativos americanos. Os texanos se recusaram a devolver e esconderam o canhão. Depois, hastearam a famosa bandeira "Venha e pegue". Quando o lado mexicano decidiu atacar a cidade de Gonzales, o canhão foi disparado contra eles e eles foram forçados a recuar. Em fevereiro de 1836, soldados mexicanos foram vistos marchando em direção ao Álamo e ficou claro que um cerco era iminente. Mas naquela tarde, cerca de 1.500 soldados mexicanos chegaram e logo a luta começou. Ao longo dos 13 dias seguintes, a Batalha do Álamo foi intensa, e quando tudo terminou em 6 de março daquele ano, os muros do Álamo haviam sido rompidos e os texanos foram derrotados. Ela continua sendo uma batalha de grande importância histórica, e por isso não é surpresa que arqueólogos frequentemente escavem a área em busca de artefatos do confronto. Em 2026, pesquisadores encontraram uma bala de canhão de bronze intacta, provavelmente disparada nos preparativos para a Batalha do Álamo. Ela estava enterrada sob quase 1 metro de terra e foi achada perto do canto nordeste da Igreja do Álamo. Por ser de bronze, historiadores supõem que foi disparada pelo lado mexicano,
Mas isso é especulação, pois pode ter sido disparada de volta contra eles pelos texanos em algum momento. Os pesquisadores ficaram surpresos com a descoberta, que aconteceu enquanto as reformas no Álamo estavam em andamento, e estão curiosos para ver se outros artefatos semelhantes serão encontrados à medida que as escavações continuarem. Na manhã de 14 de abril de 1903, uma mulher a caminho do trabalho fez uma descoberta perturbadora. Um homem foi forçado a entrar em um barril e deixado na Rua 11 Leste, em Nova York. Não demorou para as autoridades identificarem as pessoas que acreditavam ser responsáveis, mas ninguém jamais foi considerado culpado pelo crime. O caso do homem no barril seria uma das primeiras histórias relacionadas à máfia americana a receber atenção significativa da mídia. Não havia nada no barril que identificasse o homem e, após alguns dias, sua foto apareceu nos jornais locais, chamando a atenção para o crime horrível. O chefe do serviço secreto, William Flynn, foi um dos que reconheceram o homem. Na época, a principal função do serviço secreto era investigar falsificação de dinheiro. A falsificação virou um grande problema em Nova York. O serviço secreto conseguiu capturar muitos distribuidores, as pessoas que vendiam as notas falsas, mas os chefes continuavam fora de alcance. Flynn estava liderando uma investigação sobre a organização comandada por Giuseppe Morello. Morello era um imigrante siciliano e o líder de uma das organizações criminosas mais poderosas da região. Enquanto o serviço secreto estava focado no crime financeiro, Morello estava envolvido em atos mais violentos, incluindo um ataque à sua governanta que lhe custou a vida. Na noite de 13 de abril, agentes do serviço secreto preparavam uma operação de flagrante. Eles observaram Morello e seus associados na sede, mas os planos mudaram com a chegada de um estranho. Nenhum agente sabia quem era esse homem, mas ele parecia familiar aos associados de Morello. Ele foi levado para dentro e nunca mais foi visto. Flynn reconheceu o homem no barril como o estranho misterioso. Após a publicação da foto, a polícia recebeu uma carta estranha e enigmática. Ela não revelou o nome do homem, apenas disse que ele veio de Buffalo para Nova York em busca de dinheiro. A carta instruía que falassem com um homem chamado De Primo, na prisão de Sing Sing. Giuseppe De Primo foi condenado recentemente por atuar como distribuidor na operação de falsificação. A polícia mostrou a ele uma foto do homem no barril e ele o identificou como Benedetto Madonia, seu cunhado. De Primo explicou por que Madonia estava em Nova York. Após sua prisão, sua família havia enviado $1.000 para seu chefe para ajudar a pagar sua defesa. Era muito dinheiro na época e daria para pagar um bom advogado. Mas seu chefe ficou com o dinheiro e deixou De Primo à própria sorte. Ele pegou 4 anos de prisão. Madonia veio buscar o dinheiro de volta. Ele visitou De Primo na prisão primeiro para saber como ele estava. O plano era apelar da condenação ou transferi-lo para outra prisão. A polícia percebeu que Madonia fez isso com a gangue de Morello na noite anterior a seu corpo ser encontrado. Morello e seus principais associados foram presos. A polícia tinha mais do que o testemunho de De Primo. Madonia levou um relógio de bolso para Nova York. Isso foi achado em uma loja de penhores local, e o associado de Morello, Ox Petto, estava com o comprovante do penhor. Também foi encontrada no barril a ponta de um charuto da mesma marca que Petto fumava, e testemunhas também viram Morello e Madonia juntos. Infelizmente, Morello contratou os melhores advogados e várias testemunhas mudaram misteriosamente seus depoimentos no julgamento. O júri não condenou ninguém e as acusações contra todos os envolvidos foram retiradas. Ninguém foi responsabilizado pela morte de Madonia e o crime segue oficialmente sem solução. A maioria acredita que os mafiosos estavam por trás do crime. Madonia pode ter ameaçado ir à polícia com provas dos crimes deles caso não devolvessem o dinheiro. Ou Morello pode simplesmente não ter gostado de ser confrontado. Mas também havia uma pequena chance de Madonia ter saído vivo do encontro, apenas para coincidentemente encontrar um agressor não relacionado. Em março de 2026 arqueólogos, que trabalhavam perto da antiga cidade de Ippos,
a leste do Mar da Galileia, fizeram uma descoberta totalmente inesperada. Eles acreditam que remonta à invasão romana de Antioquia Hipos, que ocorreu por volta de 64 a.C. Naquela época, as forças militares estavam longe de usar armas de fogo como hoje, e as armas mais comuns nas guerras eram lanças, espadas e, às vezes, estilingues, que podiam causar mais dano do que se imagina. Uma equipe de arqueólogos liderada por Michael Eisenberg, da Universidade de Haifa, em Israel, fez a descoberta enquanto buscava artefatos antigos na necrópole sul de Antioquia Hipos. Em determinado momento, um membro da equipe encontrou um projétil de aparência estranha e o entregou a Eisenberg, que o inspecionou de perto. Ele logo percebeu que era diferente de qualquer projétil que já vira, principalmente por conter uma mensagem escrita. Inscrito nesse projétil estava a palavra grega matal, que traduzida para o inglês significa aprender. Considerando a época da inscrição, uma tradução mais precisa seria: aprenda a sua lição. Foi sugerido que alguém havia escrito um nome no projétil, mas isso já foi refutado, já que essa palavra específica só foi usada para descrever o nome de alguém 2 vezes antes. Historiadores acreditam que nesta ocasião foi quase certamente uma provocação aos inimigos do portador. Historiadores sugerem que o projétil foi usado em uma batalha do período helenístico, pois Hipos estava envolvida. Mais pesquisas serão feitas para determinar de qual batalha ele veio. A primeira dessas batalhas foi antes da construção de Hipos, quando havia apenas uma fortaleza ali. A fortaleza foi derrubada em 199 a.C., após o que os Seleucidas estabeleceram a polis de Hipos. O projétil também pode remontar a uma batalha entre Hipos e as forças do rei Alexandre Janeu, que inicialmente não saiu como planejado. Durante o primeiro ataque à cidade em 101 a.C., os homens do rei foram rapidamente derrotados e tiveram que bater em retirada às pressas. Eles retornaram em 83 e, dessa vez, conseguiram tomar o controle da cidade. O projétil pode ter sido usado nessa batalha, pois foi achado perto de uma estrada romana construída sobre uma antiga via grega do período helenístico. Qualquer força que atacasse a cidade provavelmente viria dessa direção, pois o caminho levava direto ao portão principal. Enquanto o debate sobre isso continua, o projétil vem sendo estudado mais de perto. Historiadores descobriram que ele foi feito a partir de um molde e construído em 2 partes. A parte traseira do projétil é simples, com apenas uma saliência central, enquanto a frente é lisa e tem a inscrição citada. A inscrição provavelmente foi feita para provocar o inimigo e seu dono deve ter achado o plano engraçado na época. 69 projéteis parecidos foram achados nesta área ao longo dos anos, mas só 3 documentados. Eles datam de diferentes períodos históricos e 2 foram encontrados com decorações. Um deles traz um raio, que historiadores acreditam simbolizar Zeus, enquanto o outro exibe um escorpião, possivelmente representando Escorpião, o escorpião gigante que Gaia, a Mãe Terra, enviou para matar o gigante Órion, segundo a mitologia. Nunca saberemos se o projétil chegou a ser lido por um soldado inimigo, e pesquisas futuras podem trazer mais respostas nas próximas semanas e meses. Por todo o Velho Oeste americano, existem muitas histórias e lendas sobre minas de ouro perdidas. A mais famosa delas é a mina do holandês perdido, mas está longe de ser a única. Essas histórias inspiram exploração, e muitos partiram em busca de tesouros apenas para encontrar um destino trágico. Uma mina lendária que inspirou exploração, na verdade resultou em uma descoberta incrível, mas não era nada do que qualquer um do grupo esperava. A mina original ainda é um mistério. O primeiro americano de ascendência europeia a ver o Lago da Cratera, em Oregon, foi John W. Hillman. O lago era conhecido pelos nativos americanos que viviam na região há milhares de anos. Acredita-se que os índios Klamath viviam na região antes mesmo de o lago existir. Suas lendas contam sobre uma batalha feroz entre 2 deuses
que acabou com o perdedor sendo selado sob a terra e o lago tranquilo sendo colocado acima dele. Hillman não estava atrás dessa lenda ao encontrar o lago. É pouco provável que ele ou seu grupo soubessem disso. Eles estavam procurando por tesouro. Há diversas histórias sobre a origem da mina da cabana perdida no Lago da Cratera. Uma versão conta que um garimpeiro ferido foi achado na estrada após ataque de nativos americanos e não sobreviveria. Um grupo de homens tentou ajudá-lo, mas não adiantou. Antes de falecer, ele desenhou um mapa que levaria os homens até a mina perdida. Outra história, mais detalhada, fala de um homem conhecido apenas como Set 'em Up. Ele apareceu na cidade de Eureka, Califórnia, no início dos anos 1950. No inverno, ele costumava estar na taverna local, pagando as bebidas de todos. Ele costumava gritar, "Pode servir", o que eventualmente se tornou seu apelido. Ele não dizia de onde vinha o dinheiro. Toda primavera Pode Servir saía da cidade e voltava com suas riquezas no outono. Em algum momento, enquanto estava bêbado, ele deixou escapar que tinha encontrado um rico veio de ouro em algum lugar do Oregon. Ele construiu uma cabana perto dali e passava o verão cavando em busca de ouro. Os nativos americanos locais conheciam o ouro e o protegiam muito. Em um outono, Set 'em Up nunca voltou. Parece que ele deixou um mapa, e alguns em Eureka decidiram procurar a mina. Eles presumiram que Set 'em Up havia perdido a vida, seja nas mãos dos nativos locais ou em uma queda. Seja qual for a origem da história, em 1853, um grupo de garimpeiros partiu em busca da mina da cabana perdida. O grupo era originalmente da Califórnia, mas depois de chegar ao Oregon, sua busca chamou a atenção. Mais pessoas se juntaram a eles, incluindo John Hillman. Os homens não tiveram sucesso ao buscar a mina misteriosa, mas John Hillman achou o Lago Crater enquanto procurava comida. De acordo com a história, foi a mula de John Hillman que percebeu primeiro o despenhadeiro íngreme à beira do lago e parou antes que ela e seu cavaleiro caíssem. O lago profundo parecia quase tão misterioso quanto a mina perdida para John Hillman, que queria chamá-lo de Lago Misterioso. Outros do grupo queriam chamá-lo de Lago Azul. A descoberta não teve importância para os garimpeiros e só ficou conhecida décadas depois. Mais significativo para eles era a mina. Infelizmente para eles, não havia sinal de cabana de madeira ou mina secreta. E até hoje, como começou a história da mina da cabana perdida e se havia alguma verdade nisso, continua sendo um mistério. O Graf Zeppelin, navio de 850 pés, virou peça de exibição da Marinha Alemã na Segunda Guerra Mundial, sem participar de ações no conflito. Sua construção começou em 1936 e foi anunciada pelos alemães como uma realização técnica grandiosa. Isso ocorreu porque os militares alemães construíram a embarcação sem um modelo funcional. Antes que o Zeppelin fosse concluído, a Segunda Guerra Mundial começou. A prioridade foi dada à construção dos famosos submarinos dos militares, e o Graf Zeppelin foi rebocado para Danzig, onde foi armazenado. Ele foi rebocado para um riacho que levava ao rio Oder e afundado enquanto o Exército Vermelho se aproximava. Mais tarde, soldados soviéticos o redescobriram e os militares soviéticos começaram a reformar o navio, mas ele acabou destruído. Embora historiadores discordem sobre como o Zeppelin acabou. Alguns acreditam que ao ser levado para a União Soviética, ele foi destruído por uma mina terrestre. Outra versão diz que soldados soviéticos o encheram com artefatos de guerra roubados e objetos de valor, mas erraram no cálculo. De acordo com essa teoria, o navio ficou sobrecarregado e quando entraram em uma tempestade no Mar Báltico, não conseguiram mantê-lo sob controle e ele afundou sob as ondas. Mas nenhuma dessas teorias foi comprovada. O autor Ulrich Israel tem outra teoria para explicar o que aconteceu com o dirigível. Ele concorda que sua construção não havia sido concluída quando foi rebocado pelos soviéticos em agosto de 1947, mas eles tinham um objetivo muito específico em mente:
Eles decidiram que o Zeppelin seria a chance ideal para treinar o afundamento de um porta-aviões estrangeiro, usando-o como alvo para esse fim. Israel afirma que foi atingido por 2 torpedos e afundou. Por quase 60 anos, ele ficou no local onde afundou, mas ninguém o encontrava. Só em 2006 ele foi redescoberto, enquanto trabalhadores poloneses procuravam depósitos de petróleo no Mar Báltico. Quando a notícia da descoberta saiu, especulou-se que os destroços do Zeppelin eram da Alemanha, mas o Ministério da Defesa alemão disse que a posse ainda estava em discussão. Um historiador polonês disse à imprensa que autoridades alemãs sempre foram cautelosas ao falar sobre a localização da aeronave, especulando que havia segredo ou que o dirigível transportava algo que os militares alemães queriam manter oculto. Depois, descobriu-se que pescadores locais reclamavam de perdas frequentes de redes onde o Zeppelin foi achado. Agora se sabe que as redes deles ficavam presas no Zeppelin e por isso rasgavam. Após a descoberta, medições mostraram que os destroços estavam enterrados a cerca de 85 metros de profundidade e, por isso, praticamente não havia chance de removê-los devido ao seu tamanho e peso enormes. Provavelmente ele permanecerá onde foi encontrado, já que qualquer esforço para removê-lo seria extremamente caro, e como os materiais usados na construção do Zeppelin já terão sido corroídos pelo mar ao longo dos anos, eles nem sequer podem ser reutilizados. A família Fitzgerald é conhecida hoje como uma das famílias nobres mais poderosas da Irlanda. Eles começaram a ganhar poder após a conquista normanda e, na verdade, são de origem normanda. Mas depois de algumas gerações, os Fitzgeralds se integrariam com famílias gaélicas poderosas. Um dos que foi fundamental para integrar os Fitzgeralds com os irlandeses foi Gerald Fitzgerald. Como muitas famílias nobres poderosas, lendas e histórias mitológicas foram atribuídas a alguns dos ancestrais mais antigos e poderosos dos Fitzgeralds, incluindo Gerald. Isso torna difícil separar fato de ficção e descobrir o que realmente aconteceu com as figuras históricas. A história real de Gerald Fitzgerald pode ter se perdido com o tempo. De acordo com os registros históricos, Gerald Fitzgerald era filho de Maurice Fitzgerald, o primeiro conde de Desmond, e de sua terceira esposa, Evelyn. O Fitzgerald mais velho ajudou a liderar uma rebelião contra a coroa normanda e parecia ser relativamente popular entre seus pares. A rebelião falhou e Maurice ficou preso por um tempo, mas foi libertado. Após sua morte, os títulos foram para seu filho mais velho. Esse filho morreu sem herdeiros e Gerald foi feito o terceiro conde de Desmond. Poucos detalhes são lembrados sobre sua vida real. Ele foi brevemente nomeado Lorde-Chefe de Justiça da Irlanda, mas alegou ser difícil proteger suas terras enquanto ocupasse o cargo. A maioria dos registros sobre Gerald trata de batalhas com nobres e confrontos contra gaélicos irlandeses. Gerald histórico é mais conhecido por sua poesia. Ele sabia escrever em inglês normando, mas escrevia mais em irlandês, passo importante para sua família adotar a cultura local. Geraldo Fitzgerald desapareceu dos registros históricos em 1398, aos 63 anos de idade. Seus títulos passaram para o filho, cujo destino é desconhecido. Considerando sua idade, morrer de causas naturais parece provável, mas não há registro disso. Aqui as lendas preenchem as lacunas. De acordo com uma história, Fitzgerald era na verdade filho de uma deusa irlandesa, Eide. O pai dele encontrou Eide enquanto ela tomava banho e roubou seu manto, o que significava que ele tinha controle sobre ela. A história mistura a mitologia celta tradicional com contos cortesãos trazidos da França. Gerald foi fruto desse relacionamento e manteve ao longo de sua vida uma conexão com o outro mundo. Diziam que ele fazia magia em um quarto privado, sempre a portas fechadas. Certa vez, sua esposa quis ver o que ele fazia e ele permitiu, mas pediu silêncio absoluto. Fitzgerald então virou várias coisas. Algo foi tão chocante que fez sua esposa gritar.
Uma versão da história diz que ele desapareceu, e em outra, todo o castelo onde ele morava afundou no fundo de um lago. Na Segunda Guerra Mundial, soldados jogavam lixo em crateras de bombas, pois era uma forma prática de descartar o que não usavam sem perder tempo cavando buracos. Por isso, essas crateras de bombas se tornaram ótimos pontos de busca para colecionadores de artefatos da Segunda Guerra Mundial. E essa ideia atraiu a equipe do Museu da Base Aérea de Dillingen, que fica perto de Arnhem, na Holanda. Em outubro de 2014, eles estavam escavando algumas das crateras criadas pelos bombardeios no aeródromo, mas nunca poderiam imaginar o que estavam prestes a encontrar. Em determinado momento, eles perceberam que haviam desenterrado o nariz de uma aeronave de combate Mi-262, que era considerada uma das mais avançadas de sua categoria na época da guerra. Enquanto cavavam, encontraram o para-brisa do avião e 4 aberturas para armas, além dos canhões montados no nariz. Logo, eles chegaram às asas da aeronave, e foi aí que a escavação começou a enfrentar alguns problemas. A escavação continuou com o uso das mãos e pás da equipe, mas logo perceberam que, usando esse método, levaria muito tempo para desenterrar o avião inteiro. O trem de pouso do avião não podia ser movido e foi constatado que a longarina principal estava profundamente no solo. Encerraram o trabalho naquele dia, retomando a recuperação com equipamentos de terraplenagem na manhã seguinte. Mesmo assim, eles não conseguiram mover a asa visível, mas foi determinado que a segunda asa estava enterrada sob o restante da aeronave. A princípio, presumiu-se que o avião era um caça-bombardeiro Mi-262A2A Sturmgewehr, já que apenas 2 canhões podiam ser vistos. Isso foi corrigido depois que se descobriu que 9 aviões Mi-262 foram abatidos na Holanda durante a guerra. 6 desses foram abatidos sobre Brabant, um sobre Friesland, outro sobre Vorden e mais um sobre Eilden. Presumiu-se que o avião achado no aeródromo era o mesmo abatido por engano sobre Eilden, pois era o mais próximo do aeródromo. Um fragmento da fuselagem que foi recuperado continha o número 130.026 e após consultar o banco de dados, foi determinado que esse avião era um Mi-262 que foi construído na fábrica da Messerschmitt em Leipzig. Após realizar mais pesquisas, também foi descoberto que esse foi o primeiro Me-262 já produzido e, portanto, era uma peça importante da história militar. Eventos que levaram ao enterro do avião, onde depois foi achado. Como o projeto do avião era secreto e havia sido abatido acidentalmente por fogo amigo alemão, os militares não podiam permitir que os destroços caíssem em mãos erradas, pois os inimigos conheceriam o projeto. Em vez disso, ele foi secretamente transportado para o aeródromo que estava sob o controle da Luftwaffe na época, onde foi então enterrado em uma das crateras de bombas, junto com vários outros equipamentos. Manning Kimmel, filho do almirante Husband E. Kimmel, que foi responsabilizado pelo ataque a Pearl Harbor em 1941, era um oficial da Marinha dos Estados Unidos que esperava superar a reputação negativa de seu pai. Após se formar na Academia Naval em 1935, ele treinou em submarinos, tornando-se eventualmente o comandante do USS Robalo. No Pacífico Ocidental, o Robalo hostilizava navios de reabastecimento japoneses. Em sua terceira patrulha, em 26 de julho de 1944, o Robalo atingiu uma mina perto da ilha de Palawan e afundou rapidamente. Relatos indicam que alguns marinheiros sobreviveram ao naufrágio, nadaram até a costa e foram capturados pelos japoneses ao tentar contato com guerrilheiros filipinos. Alguns morreram na praia, outros foram presos e interrogados. Transmitiram notícias do naufrágio aos militares dos Estados Unidos por um bilhete entregue a outro prisioneiro de guerra. O destino de Manning Kimmel é desconhecido. Primeiro, a família foi avisada que ele afundou com o navio, mas depois surgiram indícios de que poderia estar entre os sobreviventes.
Os sobreviventes do robalo não passaram muito tempo na prisão, e relatos conflitantes afirmaram que eles foram mortos em retaliação após aviões americanos serem avistados ou colocados em uma embarcação, cujo destino permanece desconhecido. Por mais de 3 décadas, um alemão de 78 anos escondeu um segredo no porão de sua casa. Mas depois que a polícia recebeu uma denúncia de um cidadão, sua casa foi invadida e o segredo finalmente foi revelado às autoridades. Dependendo do item em questão, é ilegal possuir memorabilia da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. A maioria das memorabilia, como kits médicos, distintivos e medalhas, costuma ser legal de possuir, mas armas usadas na guerra, especialmente se funcionais, têm regras mais rigorosas. Isso fez pouco para impedir o homem em questão, que foi identificado como Klaus Dieter Flick, de colecionar toda a memorabilia que conseguia encontrar. E em 2015, isso o colocou do lado errado da lei. De acordo com seus amigos e familiares, Flick é um homem econômico que passa a maior parte do tempo sozinho por escolha própria. Seus vizinhos sabiam que ele colecionava itens da guerra, mas ficaram chocados ao descobrir que ele também guardava itens proibidos. Em 2005 surgiram suspeitas de que ele possuía esses itens e autoridades ordenaram busca na casa de Flick. Quando isso foi feito, várias armas ilegais foram encontradas, mas graças a discussões sobre as licenças necessárias e as ações legais que se seguiriam, nada foi feito. 10 anos depois, a polícia de Berlim recebeu informações de que Flick poderia estar escondendo certas obras de arte que o público não tinha permissão para possuir. Uma nova busca foi feita e, desta vez, encontraram o restante da coleção dele, considerada altamente ilegal. Ele não apenas colecionou itens proibidos, como uniformes, estandartes e lâmpadas, com um símbolo proibido, mas, com o avanço da busca, a situação só piorava. Ele também guardou uma réplica de um foguete V1. O mais surpreendente foi a descoberta de um tanque Panther que ele escondia no porão. A casa havia sido transformada em algo parecido com uma fortaleza e foram necessários 20 soldados, quase 9 horas, para remover todos os artefatos ilegais, incluindo o tanque, que foi retirado com guinchos presos a veículos blindados. Eles também encontraram um canhão antiaéreo de 80 e 8 milímetros e Flick foi acusado de violação da Lei de Controle de Armas de Guerra e da Lei de Armas de Fogo. Ele acabou recebendo uma pena suspensa de 14 meses. O SS Normandia já foi o transatlântico mais luxuoso do mar. Quando ele pegou fogo em fevereiro de 1942, imediatamente surgiram rumores de sabotagem. Uma investigação do FBI provou que não passou de um acidente, mas alguns ainda duvidam dessa conclusão oficial. O Normandie era um navio francês que cruzava o Atlântico há anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Quando a França declarou guerra, o navio estava em Nova York. Para evitar ataques na viagem de volta, a empresa deixou o Normandie na América, com uma tripulação reduzida para manter tudo funcionando. O governo dos Estados Unidos assumiu o controle do navio depois que a França se rendeu às potências do eixo. Após a entrada oficial dos Estados Unidos na guerra, o Normandie tornou-se um recurso valioso. Decidiram adaptar o luxuoso navio para transporte de tropas. Ele já conseguia acomodar bem mais de 1.000 hóspedes como navio de luxo e poderia transportar muito mais soldados depois da reforma. O navio também foi renomeado para USS Lafayette em homenagem ao general francês que lutou na Revolução Americana. O trabalho começou no recém-batizado Lafayette, no início de 1942. Inicialmente, estimava-se que levaria apenas um mês, mas o prazo foi adiado para bem dentro de fevereiro. Durante as obras, jornalistas locais questionaram a segurança nas docas. Era conhecido que havia simpatizantes alemães nos Estados Unidos. Uma rede de espiões alemães foi desmantelada, mas provavelmente ainda havia muitos infiltrados. Um jornalista decidiu testar quão fácil seria sabotar o Normandia. Ele conseguiu emprego nas docas e tinha livre acesso ao navio. Se ele quisesse fazer algo nefasto, não teria sido difícil.
Se for para acreditar na versão oficial, nada de nefasto precisaria acontecer. Na tarde de 9 de fevereiro, um operário chamado Clement Derrick estava usando um maçarico de solda para cortar encaixes a bordo do navio. Outro operário deveria aparar as faíscas com uma placa de amianto, mas precisou se virar para falar com outra pessoa. As faíscas caíram sobre uma pilha de coletes salva-vidas altamente inflamáveis que estavam cobertos com estopa. O fogo se alastrou rapidamente pela madeira envernizada do navio e pelos colchões empilhados próximos. Trabalhadores fugiram do incêndio. O Normandia possuía sistemas contra incêndio, mas estavam desligados durante a reforma. Isso também atrasou as chamadas aos bombeiros. O Corpo de Bombeiros de Nova York foi acionado após 12 minutos. Por horas, os bombeiros trabalharam para combater o incêndio. Toda a água que foi jogada sobre as chamas só fez com que o navio inclinasse. Eventualmente, ele tombaria de lado, onde ficou parcialmente submerso em águas rasas. Rumores de sabotagem se espalharam rápido. Teorizou-se que isso era obra de simpatizantes alemães que, de alguma forma, conseguiram se infiltrar nas equipes de trabalho. Mas quando o FBI fez uma reconstituição dos eventos que Derrick havia descrito, foi possível recriar os acontecimentos. Nenhuma ação maliciosa foi necessária. Isso não impediu os boatos. Outros, além dos alemães, eram suspeitos. Um mafioso afirmou que estava por trás do ataque. Antes visto apenas como autopromoção, depois se revelou que Lucky Luciano, chefe da máfia, realmente fazia planos com o navio. O destino do Normandy levou a Marinha dos Estados Unidos a se unir à máfia de Nova York para proteger os cais e buscar possíveis colaboradores de submarinos alemães na costa americana. O SS City of Cairo era um navio a vapor construído pela Earls Shipbuilding and Engineering Company em 1915, após ser encomendado pela Ellerman Lines Limited de Londres. Ele foi construído com 2 convéses, 2 mastros, e após a conclusão da construção, foi registrado em Liverpool, Inglaterra. Na Segunda Guerra Mundial, o navio foi requisitado pelo Reino Unido para levar suprimentos ao país e ajudar no esforço de guerra. No dia 1º de outubro de 1942, ele partiu para o que seria sua última viagem sob o comando de William A. Rogerson. Ele e sua tripulação receberam a tarefa de conduzir o SS City of Cairo de Bombaim, na Índia, até a Inglaterra, mas não antes de passar por Durban e Cidade do Cabo, na África do Sul, e Pernambuco, no Brasil. Eles chegaram à Cidade do Cabo sem problemas e partiram para o Brasil às 6h de 1º de novembro daquele ano. A bordo estavam vários civis, 10 artilheiros de navios mercantes armados para a defesa do exército e da Marinha Real, e 2 grupos de soldados indianos recrutados para servir em navios britânicos. Estava carregado com ferro, madeira, lã, algodão, minério de manganês e 2.000 caixas, todas contendo moedas de prata. O City of Cairo não era de forma alguma um navio rápido, pois só conseguia atingir 12 nós, e tinha motores excessivamente fumacentos, o que resultava em pouca visibilidade a partir da embarcação. Isso também facilitava que navios inimigos o avistassem. Apesar desses problemas, o navio seguiu viagem sem escolta e rumou para o Brasil. Mas no dia 6 de novembro, a tripulação do submarino alemão avistou a fumaça e naquela noite atacou com um torpedo. Após o impacto direto e sem nada a fazer, o capitão do City of Cairo mandou que todos se preparassem para abandonar o navio. Um sinal de socorro foi enviado enquanto o navio afundava lentamente. 20 minutos após o primeiro torpedo atingir o alvo, outro foi disparado. Isso selou o destino do City of Cairo, e ela afundou a cerca de 480 milhas da costa de Santa Helena. O capitão do submarino então ordenou que sua embarcação subisse à superfície e começou a falar com os sobreviventes que haviam conseguido entrar nos botes salva-vidas. Ele perguntou o nome do navio, a carga transportada e se havia prisioneiro de guerra alemão a bordo. Após conseguir as informações, ele abandonou os sobreviventes, achando que logo morreriam, e disse apenas: "Boa noite e desculpe por afundar vocês."
207 pessoas foram finalmente resgatadas por outros navios que passaram pela área depois que os passageiros que conseguiram entrar nos botes salva-vidas ficaram à deriva por 3 semanas. O navio e as moedas de prata foram dados como perdidos, pois ninguém sabia exatamente onde ele afundou, acreditando-se que nunca seriam encontrados. Mas, em 2011, uma expedição britânica chamada Deep Ocean Search conseguiu localizar os destroços a cerca de 1000 milhas da costa da África. Eles conseguiram coletar cerca de 100 toneladas das moedas que estavam no fundo do mar há 69 anos. As rúpias indianas foram enviadas à Grã-Bretanha para serem derretidas, a fim de ajudar no esforço de guerra. Grande parte da prata recuperada foi enviada ao Tesouro Britânico e derretida como planejado. Mas uma empresa norueguesa chamada Samler Huset ficou sabendo da recuperação e se ofereceu para comprar 2.000 dessas moedas. Depois disso, eles começaram a restaurá-las e então as colocaram à venda para colecionadores. Cada moeda precisava ser verificada quanto ao seu estado, o que não era uma tarefa fácil, já que muitas haviam se agrupado enquanto estavam no fundo do mar. Um processo especial de limpeza foi então utilizado para restaurar a prata, e os colecionadores aproveitaram a oportunidade de possuir um pequeno pedaço da história da Segunda Guerra Mundial. Em 1217, um crime perturbador chocou a cidade de Filipos. A pessoa por trás do ataque foi registrada apenas como um misterioso Lord S. Mesmo que pareça que o próprio Papa sabia exatamente quem era o Lord S, os historiadores ainda debatem sua identidade e o que o levou a atacar um arcebispo dentro da própria igreja. Filipos era uma cidade no reino de Tessalônica, um dos muitos reinos que foram criados após a Quarta Cruzada. Em 1204, cruzados latinos atacaram a cidade de Constantinopla como parte da Quarta Cruzada. O Império Bizantino foi em grande parte tomado por vários nobres da Europa Ocidental, tornando-se o Império Latino. Padres católicos foram nomeados por todo o Império. Um deles foi Guilherme de Roma, que foi nomeado arcebispo de Filipos em 1212. Guilherme pode ter tido conflitos com os governantes locais. Discussões entre figuras religiosas e seculares eram frequentes, geralmente por propriedades e dinheiro. Isso nem sempre precisava ultrapassar a divisão entre latinos e bizantinos, embora a tensão entre os dois grupos não fosse incomum. Mas Guilherme não foi lembrado como alguém particularmente antagônico, o que tornou os eventos de 1217 ainda mais chocantes. Segundo uma carta do Papa, Guilherme usava vestes episcopais completas e servia sua congregação quando foi retirado à força da igreja por atacantes. Foi uma demonstração pública, como se fosse para enviar uma mensagem. O corpo de Guilherme foi achado depois em um local descrito como repugnante, fora de um cemitério. A carta deixou claro que o Lord S era o culpado. Essa era uma pessoa conhecida de Guilherme. Eles já tinham se desentendido antes, mas fizeram as pazes e prestaram juramento. Quem quer que fosse o Lord S, ele quebrou o juramento e queria deixar claro que não toleraria as ações de Guilherme. Infelizmente, as cartas que sobreviveram daquela época não entram em detalhes sobre o que Guilherme supostamente fez e oferecem poucas pistas sobre quem era o misterioso Lord S. Mas o homem foi excomungado, deixando claro que o Lord S era pelo menos conhecido na comunidade local. No ano seguinte, outra carta mencionou o ataque a Guilherme, mas isso só deixou as coisas ainda mais confusas. Um grupo de padres discordava sobre algo e foi chamado a outra cidade para resolver, mas ninguém queria ir por acharem perigoso demais. Eles disseram que Guilherme foi atacado por búlgaros e temiam que isso também lhes acontecesse. Não só não havia nenhuma menção aos búlgaros na primeira carta, como também parecia que agora acreditavam que o ataque tinha sido algo aleatório. Ao invés de ser atacado na igreja, Guilherme estava na estrada quando foi emboscado e provavelmente morreu em um assalto. Talvez os acontecimentos tenham sido exagerados após o ataque e a história se confundido. Alguns suspeitam que o misterioso Lord S escapou impune, culpando bandidos por seu crime.
Os sacerdotes podem ter sido mal informados sobre a morte de William ou confundido o ataque com outro ocorrido na estrada. O HMS Musashi, um navio de guerra japonês, foi um dos maiores já construídos. Ele foi classificado como um dos couraçados da classe Yamato do exército japonês e foi oficialmente incorporado às Forças Armadas em 5 de agosto de 1942. O Musashi, junto com o Yamato, que deu nome a esse tipo de navio, eram considerados pelo exército japonês como os melhores couraçados já construídos e que seriam imbatíveis em qualquer conflito. O Musashi estava armado com 9 canhões de 18,1 polegadas, 2 polegadas maiores do que os canhões comuns encontrados nos navios americanos, e cada projétil desses canhões pesava cerca de 3.200 libras. Um projétil podia ser disparado a cada 40 segundos e podia alcançar até 25 milhas, algo que realmente não tinha igual em nenhum outro navio de guerra de outros países naquela época. Mas havia um problema com ambos esses navios. Eles eram tão pesados que enormes quantidades de combustível eram necessárias para operá-los. Na época, o Japão estava com combustível quase esgotado. O governo e os militares japoneses promoveram os navios como os maiores já feitos, então ficariam envergonhados se fossem afundados. Portanto, decidiu-se que eles seriam usados com moderação e apenas quando fosse certo que a guerra estava chegando ao fim. O Musashi só foi usado pelos militares quando ficou claro que o Japão enfrentaria derrota certa. Em outubro de 1944, eles souberam que os militares americanos estavam planejando invadir as Filipinas. Foi elaborado o Plano de Defesa Vitória e os militares japoneses usaram quase tudo que restava da marinha para tentar impedir isso. O Musashi foi enviado à região e o que ocorreu ficou conhecido como Batalha do Golfo de Leyte, mas não saiu como planejado. No dia 24 de outubro daquele ano, o Musashi foi atingido 36 vezes e desapareceu sob as ondas. Essa foi a maior batalha naval da Segunda Guerra Mundial, na qual a marinha japonesa foi derrotada pelos Estados Unidos e Austrália. Muitos viram o Musashi afundar, mas curiosamente ele não foi encontrado após a guerra. Tudo isso mudou em 2015, quando Paul Allen, o cofundador da Microsoft, anunciou que finalmente havia encontrado o navio na costa das Filipinas. Ele postou várias fotos do navio enquanto ele estava no fundo do mar em suas redes sociais, uma das quais mostrava o brasão da família imperial japonesa e a proa do Musashi. Ele também postou fotos da grande âncora do navio e de uma válvula encontrada enquanto explorava a área com sua equipe em um veículo submarino. Ele disse que foi encontrado a cerca de 800 metros de profundidade após uma busca exaustiva. Primeiro, Allen e sua equipe fizeram um levantamento batimétrico do fundo do oceano na área onde se acreditava que o Musashi afundou. Isso eliminou grandes áreas do fundo do oceano que levariam muito tempo para serem vasculhadas em vão. Depois, um robô autônomo foi enviado para buscar sinais dos destroços desaparecidos há quase 7 décadas. Assim que foi localizado, um veículo operado remotamente equipado com câmeras conseguiu filmar os destroços e finalmente foi confirmado que o Musashi havia sido encontrado. Allen sempre teve interesse na história da Segunda Guerra Mundial, e sua descoberta do Musashi significou que ele se tornou parte dessa história, mesmo que fosse apenas em menor grau. A Batalha de Brunanburh, em 937, onde o rei inglês Athelstan derrotou uma coalizão dos reis da Escócia, Dublin e Strathclyde, foi um momento crucial na história inglesa, garantindo o reinado de Athelstan e solidificando o reino inglês unificado. Mas sua localização exata continua desconhecida. Athelstan, neto de Alfredo, o Grande, havia unificado a Inglaterra. Em 937, após uma invasão debatida da Escócia por Athelstan em 934, Constantino II da Escócia, Owain de Strathclyde e Einar de Dublin, antigo governante viking de York, lançaram uma invasão à Inglaterra para recuperar o território perdido. O local de desembarque da frota de Einar e os movimentos iniciais das forças aliadas permanecem um mistério.
Athelstan enfrentou os invasores em uma batalha feroz, considerada pelos cronistas uma das mais sangrentas da história anglo-saxônica. Athelstan venceu, mas ambos os lados tiveram grandes perdas. Einar fugiu para Dublin. Constantino perdeu seu filho e abdicou, e acredita-se que Owain tenha falecido. A vitória de Athelstan garantiu seu poder indiscutível. O nome Brunanburh não existe mais hoje, e as fontes históricas são conflitantes. As interpretações do nome sugerem tanto o forte de Bruna quanto o forte junto ao riacho. Os locais sugeridos vão desde Wirral, com base em artefatos de metalurgia, até várias partes de Yorkshire, Cambridgeshire e o sul da Escócia. Apesar das buscas contínuas, esse mistério histórico talvez nunca seja resolvido. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e até o próximo!